Deus fez o mar, as árvores, as crianças, o amor. O homem me deu a favela, o crack, a trairagem, as armas, as bebidas, as putas. Eu tenho uma bíblia velha, uma pistola automática, um sentimento de revolta. Eu tô tentando sobreviver no inferno. 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Para começarmos o nosso seminário que abordará a ação médica nas favelas, é interessante e fundamental que a gente entenda o que é uma favela. Segundo a definição do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, favela é um conjunto de domicílios com no mínimo 51 unidades, que ocupa de maneira desordenada e densa terreno de propriedade alheia. Esse terreno ele pode ser público ou particular, e eles não têm acesso a serviços públicos essenciais. Além disso, ao analisar de uma maneira antropológica, a favela é um território vivo, que forja dinâmicas, influencia e é influenciado por seus moradores. Lança tendências, segue ídolos, tem sonhos, medos e problemas, e muitas qualidades. É um ambiente plural e que deve ser estudado levando em consideração o tamanho da sua grandeza social. Grotas, invasões, palafitas, comunidades, favelas, são muitos os nomes utilizados para designar esse tipo de aglomeração urbana no país. Segundo o censo de 2010 do IBGE, que foi o último a ter uma varredura nacional, o próximo seria em 2020, mas foi adiado para 2021 devido ao coronavírus, o Brasil tinha cerca de 11,4 milhões de pessoas morando em favela, mas agora em 2019 a gente estima que esse número chega a 14 milhões de pessoas. Nesse mapa, a gente consegue observar que é possível encontrar favelas em todas as regiões brasileiras, do norte ao sul do país, mas o destaque vai sem dúvida para a região sudeste, região que abriga a cidade do Rio de Janeiro, a qual apresentava, no censo de 2010, sozinha, mais de 1,4 milhões de pessoas morando em favelas. Isso é cerca de 12% de todo esse tipo de população no Brasil. Considerando-se apenas a população dessa cidade, cerca de 22,2% dos cariocas, ou praticamente 1 em cada 5, eram moradores de favelas. Por fim, vale ressaltar que a maior favela do Rio, que também é a segunda ou a primeira maior favela do Brasil, é a favela do Rocinho, que em 2017 chegou à marca de 100 mil habitantes. Ela está vivendo uma competição atualmente com a favela de Paraisópolis, que também atingiu a marca de 100 mil habitantes. Ao ver a magnitude das favelas, pode abrir o questionamento de como elas são formadas. A história das favelas no Brasil, na versão mais difundida, conta que ela surgiu no final do século XIX, num morro localizado no centro da cidade do Rio de Janeiro, chamado Morro da Providência. Soldados que retornaram da Guerra de Canudos se instalaram no referido morro para pressionar o Ministério da Guerra a lhe pagar os soldos devidos, ou seja, receber pela guerra. Os ex-soldados acabaram se instalando lá mesmo. O morro, porém, se assemelhava com outro que se tornara muito conhecido durante o conflito de Canudos, por ter sido o último reduto dos combatentes que se insurgiram contra a República, o Morro da Favela. Além da lembrança dos soldados, o Morro Baiano foi também retratado pelo livro de Euclides da Cunha, Os Sertões, que rapidamente foi aclamado pela crítica e trouxe visibilidade para esse nome. A denominação acabou se generalizando para todas as aglomerações análogas que vieram a se constituir. Saindo do plano histórico e entrando no cotidiano, a formação das favelas no Brasil ocorre porque a malha urbana não consegue receber de maneira correta e equivalente toda a população presente na cidade. Isso ocorre por um quadro multifatorial de combinação de razões demográficas, sociais, econômicas e até políticas. Entre as causas mais comuns estão o rápido êxodo rural e inchaço urbano, que pode ocorrer devido à mecanização das lavouras, por exemplo. Somado a isso, períodos de depressão ou estagnação econômica, a pobreza, o desemprego elevado são fatores que fazem com que parte da população da cidade não consiga sustentar a vida formal e acabe migrando para favelas. Também, por último, dá para ressaltar que historicamente o colonialismo e a segregação social e até desastres naturais contribuíram para a formação desse cenário geográfico, que não se reduz às privações materiais. Essa formação e suas consequências enquadram os moradores das favelas em um perfil de vulnerabilidade. Mas para a gente poder identificar os fatos que constroem esse quadro, é necessário entender o que é vulnerabilidade social.
A vulnerabilidade social é um conceito que caracteriza a condição de grupos de indivíduos que estão à margem da sociedade, ou seja, pessoas ou famílias que estão em um processo de exclusão social, por fatores físicos, étnicos, socioeconômicos, entre outros. Algumas das principais características que marcam o estado de vulnerabilidade social são as condições precárias de moradia e saneamento, os meios de subsistência inexistentes e dificuldade de acesso a serviços públicos essenciais, fatores que a gente encontra no cotidiano das favelas. Esses fatores mencionados compõem um estágio de risco social, ou seja, quando o indivíduo deixa de ter as condições de usufruir dos mesmos direitos e deveres dos outros cidadãos devido a esse desequilíbrio instaurado. Além disso, as pessoas que são consideradas vulneráveis sociais são aquelas que estão perdendo a sua representatividade dentro da sociedade e pode ser que, geralmente, dependam de auxílio de terceiros para garantir a sua própria sobrevivência. Os principais fatores que tornam as pessoas residentes em favelas vulneráveis dialogam claramente com a formação desse tipo de habitação. A gente pode salientar, dividir em dois grandes pilares geradores de vulnerabilidade. Primeiro, a degradação urbana e, em segundo plano, a pobreza e o desemprego. A degradação urbana ela tem um peso muito importante quando a gente está discutindo sobre favela. Por serem locais sem planejamento, as favelas têm acesso à infraestrutura comprometidos. O transporte, por exemplo, é uma das áreas mais lesadas quando se trata desse tipo de conglomerado urbano, porque na maioria das vezes elas não apresentam rua em suas partes de abrangência, e por isso dificilmente têm acesso a transporte público ou mesmo até a possibilidade de uma ambulância chegar a uma casa em cima do morro. No segundo pilar, a gente pode tratar a pobreza e o desemprego juntos, pois há autores que consideram a pobreza como consequência direta da falta de emprego. Visto isso, esses dois aspectos podem se enquadrar como um dos pilares de vulnerabilidade das favelas, porque no Brasil a pobreza é muito excludente. Se você não tem capital para ter acesso à saúde, cultura, lazer, você fica sob responsabilidade do Estado, o qual deve fornecer esses serviços de forma pública. Porém, como já mencionado anteriormente, a estrutura física da própria favela muitas vezes não suporta as instituições responsáveis por isso, o que deixa essa população muitas vezes desprotegida. Nessa concepção, evidenciam-se condições de pobreza e vulnerabilidades associadas a um quadro de necessidades objetivas e subjetivas, onde se somam dificuldades materiais, relacionais, culturais que interferem na reprodução social dos trabalhadores e de suas famílias. Trata-se de uma concepção multidimensional da pobreza, que não se reduz às privações materiais, alcançando os diferentes planos de dimensão da vida do cidadão. Por último, devido a essas carências estabelecidas, alguns componentes desse ambiente buscam na criminalidade um modo de ascensão à economia social, aumentando os índices de violência e o tráfico. A favela é um lugar de inúmeras identificações e características culturais que se mostram nos mais diversos aspectos da vida cotidiana, que vão desde religiões e etnias até manifestações artísticas. A favela é o ambiente mais plural do Brasil. Pluralidade essa que se manifesta até nos seus nomes: favela, comunidade, quebrada, vila, morro, entre outros tantos nomes que carregam consigo, ora valores de estigma, ora de pertencimento. Além de ser plural, a favela é única, como se fosse um microcosmo dentro de um universo social muito bem definido e estratificado. Ela é um ambiente tomado por mazelas injetadas pelas desigualdades sociais e pela falta de representatividade política. Uma das feridas sociais mais contundentes sustentadas por políticas de dominação é a violência. Seja a violência institucionalizada por políticas de segurança pública, como o combate militarizado ao tráfico de drogas, ou até mesmo pelo combate de facções criminosas pelo próprio tráfico de drogas. A violência dentro da favela acaba se tornando algo endêmico e cíclico, uma vez que o perfil sociodemográfico dos agentes e vítimas dela são muito parecidos: jovens, negros e pobres. Ou seja, a violência é injetada na favela por estruturas socioeconômicas de dominação, e a partir disso, ela fica lá dentro, já que os autores são, digamos, de casa. A partir disso, a cultura da violência interminável dentro da favela faz com que se tenha um cotidiano violento, caracterizando uma estrutura simbólica e igualmente violenta. Como assim? Então, o medo, o sentimento de incapacidade e a impotência para se proteger e proteger a sua própria família frente a tantos fatores socialmente degradantes e perigosos faz com que se tenha uma alta prevalência de transtornos de ansiedade e depressão, apenas iniciando a carga pesada de adoecimentos por motivos sociais e culturais dentro das favelas.
A falta de educação formal eficiente oferecida pelo Estado também gera resultados negativos e penosos para a saúde das favelas, como casos consideráveis de infecções sexualmente transmissíveis, doenças parasitárias, vulnerabilidade infantil, gravidez precoce, dependência química, enfim, outras tantas condições que sequer gerariam problemas em locais socialmente mais privilegiados. Dessa forma, é claro que por ser um lugar plural e único, as condutas de saúde tendem a ser igualmente plurais e únicas. Dentro do contexto de violência, a Cruz Vermelha estabeleceu uma espécie de manual que dita como as unidades de saúde devem proceder frente aos níveis de violência daquele determinado local, naquele determinado momento. O setor da saúde deve se adaptar a mais inúmeros fatores para sua eficiência, levando em consideração os diversos horários de disponibilidade dos moradores, visto a diversidade de empregos, nem sempre com horários comerciais. Facilitar o acesso aos grupos que apresentam mais dificuldade à saúde, como pessoas acamadas em situação de extrema pobreza, pessoas com deficiências, foragidos da polícia, pessoas sem documentos e grupos vítimas de preconceito social, como pessoas em situação de rua, transgêneros e entre outros mais. O trabalho com a família e a comunidade tem que se mostrar específicos. Primeiramente, porque na favela a família não é comumente nuclear como nos lugares mais privilegiados, isto é, com pai, mãe e poucos filhos. Lá, os modelos de família são variados, com mães solteiras, com muitos filhos e com crianças de outras famílias abrigadas, o que propõe uma dinâmica familiar ao mesmo tempo específica e imprevisível. Além disso, as famílias nas favelas são constantemente atingidas por fatores estressores, como a violência, o consumo de substâncias psicoativas, o desemprego e a migração, configurando mais agravantes para o atendimento da saúde às famílias. Ao se abordar a comunidade, o médico ou a médica precisa de um trabalho interdisciplinar, ou seja, somar a sociologia, antropologia e até a geografia, para que assim se possa levar em consideração as experiências de vida daquela população e, a partir de suas fundamentações históricas, somá-las às possibilidades de intervenção de saúde ali. Ao se usar de ferramentas específicas como genogramas e ecomapas dessa região, se percebe que os moradores têm uma rede de apoio variada e que quase sempre levam em consideração outros agentes para tratar ou entender doenças antes de irem para a saúde formal. Por exemplo, a religião é uma rede de apoio muito sólida nas comunidades, então é muito comum que se busque explicações, curas e auxílios sobrenaturais a enfermidades nas igrejas, templos ou em qualquer outro lugar onde a pessoa se sinta segura e amparada. Isso se dá tanto para quadros psicológicos quanto para os somáticos. Portanto, cabe ao médico ter a sensibilidade de compreender e não julgar o paciente como alienado por buscar em lugares, digamos, divinos, o que poderia ser mais facilmente resolvido na saúde formal. Desse modo, a favela é um lugar único, um lugar autossuficiente, onde os moradores ficam quase à mercê de si próprios para resolverem seus problemas sociais, como a pobreza e a miséria e a fome, estruturais como moradias precárias, falta de saneamento básico e acesso mínimo à energia elétrica, econômicos como o desemprego e até na saúde, como a falta de infraestrutura de unidades de saúde e hospitais nessas regiões. É um lugar esquecido pelo Estado, que só é usado para dominação e uso de mão de obra para serviços não qualificados. Seja carregando o estigma negativo, seja carregando o orgulho de pertencimento, a favela é um lugar construído por pessoas, por vidas, e é inaceitável que vidas permaneçam esquecidas e lançadas à própria sorte dessa maneira. Comecei a usar para esquecer dos problemas. Fugi de casa. Meu pai chegava bêbado e me batia muito. Eu queria sair dessa vida. Meu sonho é estudar, ter uma casa, uma família. Se eu fosse mágico, não existia droga, nem fome e nem polícia. Tenho fé. Tenho fé. As comunidades escondem muitos desafios à saúde. A falta de saneamento básico, a coleta irregular de lixos, a dificuldade de acesso para o transporte dos doentes, o alto índice de violência e os perigos de deslizamento de terra. Que a liberdade deu, tem a malícia que cada esquina deu. Conhece puta, traficante, ladrão, toda raça, uma pá de alucinado e nunca embaçou. Confia neles, mais do que na polícia. Quem confia em polícia, eu não sou louco. Os morros íngremes e irregulares fazem parte do cenário da maioria das favelas brasileiras.
Por um lado, eles conferem uma beleza natural à região. Por outro, eles podem ser uma armadilha para quem se arrisca a viver sobre eles. As construções que neles se instalam são muitas vezes feitas pelos próprios moradores da favela, os quais nem sempre possuem um domínio técnico para construir em áreas tão instáveis quanto aos barrancos que servem de alicerce estrutural. Morar nessas áreas é muito arriscado, principalmente em épocas chuvosas, afinal é quando ocorre a maior taxa de deslizamento de terra, sendo que esse fenômeno pode ser causado tanto naturalmente quanto antropologicamente. Propaganda rodada, risada e vagabunda no meio. A impressão que dá é que ninguém pode parar. Um carro importado, som no talo, homem na estrada, eles gostam. Em virtude da superlotação, bem como da falta de planejamento e fiscalização estatal, as casas na maioria das comunidades não dão acesso a ruas. Isto é, o acesso às residências na favela se dá por um intrincado labirinto de vielas ou uma infinidade de escadarias. Nesse sentido, essa característica agrava muito o acesso dessa parcela da população à saúde e vice-versa. Ou seja, no caso das pessoas que buscam serviço de saúde, como transpor rapidamente uma sucessão de obstáculos assimétricos em situação de emergência? Como se locomover por essas vias possuindo limitações ou deficiências físicas? Já no caso dos servidores da saúde, como ir até a casa do paciente que pede socorro se não há vias registradas de acesso ou mapa do encadeamento de vielas? Por mais que se tenha agentes de saúde atendendo no máximo 750 pessoas cada um, os obstáculos do caminho não podem prejudicar o desempenho e qualidade de seu trabalho? Além disso, essas disposições irregulares das casas, entrecortadas por inúmeros corredores estreitos com escadas, dificultam tanto o acesso da população que ali vive, que até esses caminhos já viraram assunto de música ou de esporte radical. Michael Jackson, em 1995, gravou um videoclipe em meio a esses mesmos caminhos, evidenciando o descaso dos engravatados em relação à população que ali vive, fazendo até mesmo uma crítica velada à acessibilidade local. Afinal, talvez só mesmo em movimentos dançantes é possível transpor aquelas estreitas passagens. Além disso, é tão desumano o tipo de acesso que essa população tem às suas casas e às demais esferas sociais, que até esportes radicais como o mountain bike é praticado em suas escadarias. Um incêndio pra voltar, quer dinheiro pra vender, tem um monte. Por fim, é evidente que tanto a geografia das favelas quanto a disposição aleatória e irregular das existências ao longo do tempo prejudicam em muito a acessibilidade dessa população, não só à saúde, mas também a sua integralidade com o restante da sociedade. Não faz falta uma moeda, não neguei, não quero saber o que pega se eu errei, independente a minha parte. Os fatores socioculturais também influenciam na dificuldade do contato dessa população aos serviços de saúde. Dentre alguns fatores, podemos citar desemprego e pobreza, a falta de saneamento básico, religiosidade e a falta de acesso à informação. A polícia sempre dá um mau exemplo, lava minha rua. É relevante observar que entre os anos 2000 e 2010, o crescimento das favelas foi 12 vezes maior que o aumento do número de moradias brasileiras. Além disso, o número de pessoas vivendo nessas condições aumentou de 6,5 milhões para 14 milhões no mesmo período. Todos esses dados exponenciais
nos alerta que os serviços básicos a essa população deveriam crescer na mesma proporção, mas nem sempre isso acontece. As causas para isso são múltiplas, indo desde interesses políticos à falta de área disponível para a construção de uma nova unidade e que seja eficiente para o atendimento aos necessitados. Jardim Filhos da Terra. Desde os anos 2000, as comunidades são ocupadas por trabalhadores pobres, sendo que só 65% dos moradores têm trabalho regular. E mesmo assim, não possuem renda suficiente para pagar o aluguel ou ter gastos regulares com água e luz. Em virtude disso, é observado nesses territórios a elevada prevalência de subnutrição entre crianças, agravada tanto pelas habitações insalubres quanto pela falta de cuidados na infância, devido à ausência do adulto responsável, que busca ao longo do dia a pouca renda que mantém a família. Por outro lado, com essa labuta contínua e estressante do mundo adulto, essa parcela da população encontra nos alimentos ultraprocessados e de baixo custo combustível para se manterem ativos. O problema é que isso desencadeia em obesidade. Além disso, o meio encontrado para desvencilhar do ambiente exaustivo de trabalho, um meio para anestesiar as angústias de não conseguir um emprego, um meio para esquecer da violência e do descaso político-social é o uso de substâncias entorpecentes. Sendo que a maioria delas, como maconha, cocaína e crack, alimenta os fatores que segregam essa população da sociedade circundante, como, por exemplo, o preconceito, a ação violenta de policiais e de traficantes. Porém, é no álcool que se encontra a droga de maior consumo. Afinal, além do efeito entorpecente, além do seu baixo custo e da sua considerável carga energética, é na cervejinha diária, por vezes subestimada, que desencadeia o alcoolismo. Portanto, a coexistência dessas condições configura uma multicarga de doenças e incide fortemente para o aumento do custo de políticas públicas, especialmente no campo da saúde, com a alta da comorbidade e morbimortalidade, principalmente de doenças crônicas de difícil tratamento. Compreender a religiosidade presente nessa população constitui elemento-chave para o trabalho do médico de família e comunidade na favela. Em certa medida, algumas religiões representam uma forma de enfrentamento das classes populares às adversidades sociais cotidianas da favela, organizando uma espécie de rede de apoio social e psíquico. Sendo assim, a busca do sobrenatural parece ser uma estratégia de sobrevivência e alívio de tensões e angústias, porque são firmados espaços de significação e escuta onde há fragilidade na oferta de serviços e políticas públicas. Muitas vezes pode ser difícil para o médico de família e comunidade e para os demais profissionais de saúde dialogar com crenças e valores religiosos na cultura popular, pois esses partem de modelos explicativos diferentes dos saberes científicos, incluindo aspectos sobre o adoecimento. Se isso não for bem administrado, pode se tornar um dificultador de acesso da saúde a essa população. A valorização da espiritualidade, religiosidade do paciente, torna-se, portanto, a oportunidade de identificação dos recursos para o enfrentamento de situações de adoecimento e adversidades sociais. No entanto, vale atentar que, dependendo da matriz teológica, muitas religiões amplificam o sentimento de culpa para moralizar práticas cotidianas. Em vez de mediar o cuidado em saúde, a religiosidade pode atuar com elementos culpabilizadores, intensificando os sofrimentos mentais. Um dos fatores mais evidentes que permeia a favela é a violência que nela se insere. A sua brutalidade confere diversas consequências ao contato ideal da saúde com a população, como sobrecarga de leitos, ameaça a médicos e enfermeiras, assalto nas unidades de saúde e risco aos demais pacientes. Com a intenção de reduzir os efeitos da violência armada nas comunidades,
preparando unidades e equipes de saúde da família que atuam nessas áreas, foi proposto como estratégia no Comitê Internacional da Cruz Vermelha o programa Acesso Mais Seguro. Esse programa propõe tópicos que ajudam os profissionais a avaliarem os riscos, a fim de desenvolver os pilares de acesso. Dentre esses tópicos temos reconhecimento das condições locais, identificação clara do profissional de saúde e veículos que circulam no território, comunicação interna e externa e pactuação de normas locais de seguranças e fluxos para o reconhecimento e o gerenciamento de sinais de risco no território. É claro que a ação desse programa não resolverá os conflitos armados. No entanto, o programa foca no funcionamento adequado da unidade de saúde, de modo que não prejudique o acesso a mais pessoas, além de fornecer maior segurança para os trabalhadores de saúde. A falta de ações decorrentes da política também compromete o acesso dos moradores da favela à saúde. Nesse sentido, a perpetuação de ações ineficientes que nem mesmo oferecem um suporte básico aos moradores dessas regiões ilustram bem a Lei dos Cuidados Inversos, elaborada pelo médico generalista inglês Julian Tudor Hart em 1970. Essa lei explora o fenômeno da desigualdade do sistema de saúde, em que os pacientes, em geral, recebem cuidados na proporção inversa às suas necessidades, ou seja, populações mais pobres e vulneráveis são as que menos dispõem de serviços assistenciais em quantidade e qualidade satisfatórias. Toda essa postura negligenciadora da política agrava o chamado efeito de proximidade e vizinhança. Teoria essa que é definida num artigo produzido por especialistas da Unifesp e USP, a qual se refere aos fatores que afetam a saúde da comunidade de forma independente daquelas ligadas às condições familiares ou domiciliares, como, por exemplo, o isolamento e a privação de acesso a bens. Ou seja, na verdade, os efeitos decorrentes dessa teoria incluem aqueles de caráter amplo, que decorrem da localização das moradias, falta de saneamento básico, falta de água potável, excessivo adensamento demográfico, construções precárias com risco de enchentes e incêndios, poluição, falta de rede de transporte e a estigmatização. Reconhece cada vez mais que a associação desses determinantes contribui para uma condição de agravamento da situação de vulnerabilidade, comparativamente àquela experimentada por pessoas pobres que não vivem em favelas. Os efeitos de proximidade e vizinhança ainda contribuem para comprometer a saúde mental, acentuar a subnutrição entre crianças e agravar a morbidade por doenças crônicas entre adultos. Por isso, a presença desses efeitos no território representa um agravante que implica intervenções mais complexas e demanda maior investimento de recursos em saúde pública. Entretanto, somente investir em saúde não significa resolver esse dilema. Afinal, é um problema social multifacetado, o qual precisa de uma ação múltipla para solucioná-lo. Sem outras medidas, portanto, o serviço de saúde na comunidade apenas enxugará gelo, dificultando o melhor acesso à saúde para essas pessoas. Aquele moleque sobrevive como manda o dia a dia, tá na correria, como vive a maioria.
Muita gente pode ficar em dúvida sobre qual o papel de um médico em um ambiente tão rico em diversidades. A princípio, deve-se levar em consideração que esse papel vai muito além de simplesmente tratar doenças. A função desse profissional da saúde também inclui a orientação, o acompanhamento, a assistência e o desenvolvimento de trabalhos em prol de sua comunidade de atuação. Esse profissional, normalmente, possui uma especialização em medicina da família e comunidade, que se baseia no atendimento de forma integral e continuada, focando principalmente na família em questão, sendo que o profissional dessa área deve ser capaz de resolver cerca de 80% dos problemas que chegam até ele. Essa atuação se enquadra principalmente na atenção primária em saúde, que se consiste no primeiro nível de contato das famílias, das comunidades e dos indivíduos com o Sistema Nacional de Saúde, de modo que a população é atendida nas proximidades dos locais em que vivem, facilitando assim o acesso ao atendimento. O médico deve ter em mente que existe uma multiplicidade de fatores específicos de ambientes como as favelas, os quais potencializam a transmissão de doenças, como a ausência de calçadas e pavimentação nas ruas, que promove a drenagem e o escoamento de chuvas desordenados, expondo o ambiente e as moradias a lixos e dejetos, podendo ser um grande transmissor de leptospirose, por exemplo. Dessa forma, podemos concluir que os médicos que atuam nessas áreas devem possuir um conhecimento amplo sobre a grande maioria das diversidades encontradas nesse ambiente tão desfavorecido pela sociedade em geral, fato que leva esses profissionais a optarem por não seguir essa área, devido à grande dificuldade existente em relação aos aspectos sociais. Como médico da família e comunidade, o profissional deve atuar acompanhando as famílias que atende, de modo que haja um acompanhamento integral sobre todos os problemas que estão acontecendo em relação à saúde física ou mental dos pacientes, pois muitas vezes esses problemas podem estar relacionados ao emocional da pessoa, de modo que uma simples conversa entre o médico e o paciente é capaz de resolvê-los. O médico que atua nas favelas também deve atuar observando os acontecimentos que ocorrem na comunidade, pois muitas vezes esses acontecimentos podem estar relacionados a um grande número de mortes, sendo que elas podem ser geradas tanto pela repressão violenta ao tráfico de drogas, quanto por uma contaminação em grande escala, gerada por algum fator climático, como chuvas em excesso, por exemplo. Como médico que acompanha a comunidade e as famílias, o profissional deve manter os pacientes informados sobre os métodos corretos de prevenção das doenças, pois dessa forma, a probabilidade de contaminação da população diminui, o que diminui o número de pessoas contaminadas e, consequentemente, o número de pessoas nas filas de espera de uma unidade de saúde, facilitando assim o acesso para todos. Além disso, o médico pode ajudar a comunidade e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade de vida dos habitantes dela, sugerindo alguns projetos para o governo municipal da cidade em que a favela se encontra, como a construção de academias públicas, por exemplo, onde as pessoas poderiam se exercitar regularmente, prevenindo assim alguns agravantes de doenças gerados pelo sedentarismo. Apesar de ser reconhecido pela população como um profissional que ajuda a comunidade, o médico deve saber lidar com a criminalidade existente nas favelas, pois existem locais nesses ambientes comandados por criminosos, o que impede o médico de realizar visitas em toda a região de atuação. Infelizmente, existem outras situações relacionadas à criminalidade que devem ser observadas pelo profissional para que não ocorra complicações, tendo como exemplo uma fala de Tiago Castro Menezes, de 31 anos, gerente de uma unidade de saúde presente na região do Capão Redondo, em São Paulo, que relata uma das situações cotidianas vivenciadas pela unidade. Abre aspas. Infelizmente, existe um poder paralelo. As mulheres dos bandidos chegam com arrogância, sabem que ninguém pode mexer com elas. As pessoas que estão ali sabem disso. Quem vai pagar para ver? Violência também é um problema de saúde.
Fecha aspas. É esse um dos tipos de estresse provocado pela violência e pela estrutura precária que afastam os médicos dessa região. Os médicos que orientam a comunidade e as famílias também devem reconhecer a condição de seus pacientes, de modo que saibam quais remédios são acessíveis à família em questão, tendo em vista que algumas unidades de saúde não possuem alguns medicamentos para o fornecimento gratuito e alguns tratamentos estão fora do orçamento dos pacientes, impedindo muitas pessoas que vivem nessas regiões de realizar o tratamento adequado, que torna o médico ainda mais importante para a resolução do problema. Os médicos que atuam nas favelas devem estar cientes das diferenças culturais presentes nesses ambientes, pois algumas pessoas, por questões de religiosidade, que é algo muito presente em regiões como essa, não permitem a realização de certos procedimentos médicos, como os religiosos do culto Testemunho de Jeová, que não aceitam transfusão sanguínea, por exemplo. Logo, os profissionais que atuam nessas regiões devem buscar alternativas diversas para realizar certos tratamentos necessários. Portanto, torna-se evidente que ser um médico da família e comunidade nas favelas é uma atividade árdua, que demanda muito tempo de experiência para ser realizada com excelência, além de ser um trabalho que contém certos riscos ao profissional. Esses fatores não atraem muitos profissionais para essas regiões, o que é lamentável, tendo em vista que as pessoas que residem nas comunidades precisam de um cuidado médico constante, porque, além de ser uma região que possui vários fatores potencializadores de dispersão de doença, é uma área onde a maioria das pessoas não possuem condições de consultar em uma clínica particular, o que agrava ainda mais o problema em questão. Sendo assim, podemos concluir que o papel do médico nas favelas se baseia em ajudar os habitantes dessa região em todos os aspectos, observando o ambiente, acompanhando as famílias necessitadas pelo máximo de tempo possível, criando maneiras mais confortáveis de atendimento para todos e promovendo iniciativas com aspectos sociais positivos. Vou falar um pouco sobre as políticas públicas e como elas se enquadram no atendimento da população de favelas. A primeira e a maior de todas as políticas da área de saúde foi a criação do Sistema Único de Saúde, ou SUS. Por ele ter a universalidade como os princípios e por ser gratuito, ele tornou possível o aumento do acesso da população das favelas a um sistema de saúde. Porém, como mais de 95% dessa população é dependente do SUS, acabam ocorrendo alguns grandes problemas. As principais complicações relatadas são a dificuldade do acesso às unidades de saúde, a grande fila de espera para consultas e procedimentos clínicos, o despreparo dos profissionais de saúde para tratar com a situação da população de favela e alguns grandes problemas na infraestrutura das unidades de saúde. Qual é a sala que você falou?
Dentro do SUS, temos também alguns programas auxiliares que visam tanto melhorar as condições de vida da população de favela, quanto melhorar o atendimento no Sistema Único de Saúde. O maior de todos os programas é a Política Nacional de Promoção à Saúde, que tem como objetivo evitar a exposição da população a fatores que causam doenças. No ambiente da favela, essa política está relacionada principalmente às altas taxas de problemas alimentares, em que você tem obesidade e desnutrição no mesmo ambiente, o combate às drogas e o combate às doenças parasitárias infecciosas. Embora auxilie em todo o processo de saúde, essa política tem efeitos reduzidos se não estiver associada a investimentos em saneamento, infraestrutura, educação e emprego, pois os moradores da favela continuarão vivendo em moradias precárias, tendo pouco conhecimento sobre alimentação de qualidade, pouco acesso a áreas para exercícios físicos e estarão em contato com o tráfico. Além da Política Nacional de Promoção à Saúde, outros grandes programas federais voltados ao atendimento da população de favela são a Política Nacional de Humanização e o Programa Farmácia Popular. A Política Nacional de Humanização tem como objetivo transformar o SUS em um sistema mais humanizado, visando assim acolher e incluir a população da favela em todo o processo de saúde. Apesar dessa interessante proposta, tem-se uma grande dificuldade da população em participar do processo, devido à necessidade de trabalhar e à pouca disponibilidade de tempo. Além disso, há também o Programa Farmácia Popular, que permite a aquisição de medicamentos para doenças crônicas a preços muito mais baixos ou até mesmo gratuitamente, graças a uma série de isenção de impostos e subsídios por parte do governo federal. Apesar dessa vantagem, esse programa tem alguns problemas, como o pequeno número de farmácias instaladas dentro das favelas, a falta de remédios para doenças infecto-contagiosas que são predominantes na região de favela, e o fato de alguns medicamentos serem vendidos, quando a universalidade do SUS prevê que eles deveriam ser distribuídos gratuitamente. Além de todas essas políticas, o governo federal ainda é responsável por alguns programas como o Fome Zero e o Bolsa Família, que, apesar de serem externos à esfera da saúde, auxiliam o SUS na melhoria das condições de vida da população de favelas. O Fome Zero auxilia principalmente na área da promoção de saúde, pois através de auxílios financeiros e construção de restaurantes populares, permite à população um maior acesso à alimentação. Apesar disso, pouco instrui essa população sobre o que é necessário para uma alimentação saudável, e seus restaurantes normalmente são localizados em áreas centrais das cidades, o que dificulta o acesso da população. Já o Bolsa Família é um programa que garante auxílio financeiro através da transferência direta de renda. Ele pode permitir à população das favelas um maior acesso ao sistema de saúde ou até mesmo a compra dos remédios necessários nas farmácias populares. Tem como principais complicações o fato de ter um limitante de renda, o que não garante que vá abranger toda a população das favelas. Além disso, ele não combate as causas da pobreza e atua apenas em seus efeitos. Como a gente pôde perceber, existem diversos projetos, inúmeras políticas e múltiplos programas que visam um melhor atendimento à saúde da população em favelas. E apesar de sua grande importância e da grande cobertura deles, todos apresentam algum tipo de falha na sua constituição. Portanto, vou falar um pouco agora sobre o que é necessário para que esses projetos atinjam sua total efetividade. Em primeiro lugar, qualquer política de saúde, seja ela já existente ou alguma política nova, que seja voltada ao atendimento à população em favelas, deve levar em consideração todos os fatores já falados, como o perfil de vulnerabilidade, as dificuldades geográficas e socioculturais do acesso, o papel que os profissionais de saúde devem exercer e as diferentes características culturais, pois a favela é um ambiente heterogêneo e cada parcela da sua população demanda algo diferente do serviço de saúde. Além disso, para atingirem total efetividade, todos os projetos devem estar associados a investimentos em educação e infraestrutura, pois sem esses investimentos não haverá resolução da base estrutural do problema e as políticas de saúde funcionarão apenas como paliativos.